E se eu te dissesse que tudo que você está vendo agora pode não ser real? Que a cadeira onde você está sentado, o celular na sua mão, até mesmo as suas memórias, pode ser apenas uma ilusão criada por algo muito maior? Não. Isso não é uma teoria da conspiração, é uma questão que a maioria dos cientistas e filósofos da história tentam responder há milênios, e a resposta pode mudar completamente a forma que você enxerga sua própria existência. Nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, trilhões de átomos estão vibrando no seu corpo. Seus neurônios estão disparando sinais elétricos na velocidades incríveis, criando o que você chama de consciência. Mas será que você está realmente consciente ou seria apenas um algoritmo biológico extremamente filosófico se comportando exatamente como deveria? E mais importante ainda, existe alguma diferença entre duas coisas? Cada segundo que passa, o seu cérebro processa milhões de bytes de informações sensorial, filtrando a maior parte permitida que apenas uma fração chegue na sua consciência. E dessa fração, o seu cérebro constrói uma narrativa coerente que você chama de realidade. Mas essa narrativa é verdadeira ou apenas uma melhor história do seu cérebro consegue contar com dados limitados que tem? Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais profundas e perturbadoras que existe. Vamos explorar onde a consciência encontra a filosofia, onde a física quântica desafia nossa percepção de realidade e onde descobriremos que talvez, apenas talvez, nós não sabemos absolutamente nada sobre o que significa existir. Vamos questionar coisas que você provavelmente nunca questionou, vamos olhar para conceitos que parecem óbvios e descobrir que talvez não sejam tão óbvios assim, e no final você vai perceber que a maioria das questões da ciência e filosofia não são abstratas, academicamente distantes na sua vida, elas são questão sobre você, somente sua existência nesse momento. Prepare-se, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Quem sabe, talvez nunca mais olhe para si mesmo da mesma forma também. Como você sabe que está acordado agora? Sério, pense nisso por um segundo. Como você tem certeza absoluta que esta não é um sonho? Que você pode dizer que sente as coisas, que está pensando racionalmente, que tudo que parece real demais para ser um sonho, mas aqui está o problema. Quando você está sonhando, você também sente coisas, também pensa racionalmente dentro da lógica do sonho. E tudo também parece absolutamente real. Então qual a diferença? Esse não é apenas uma pergunta retórica, é uma questão fundamental sobre os limites do que podemos conhecer. Você confia nos seus sentidos para te informar sobre a realidade externa. Seus olhos te dizem que há uma tela na sua frente. Seus ouvidos te dizem que há som ao redor. Seu tato te diz que você está segurando algo sólido, mas aqui é a verdade perturbadora. Todos esses sentidos são apenas sinais elétricos do seu cérebro. Você nunca experimentou diretamente o mundo lá fora. Você só experimentou a representação que o seu cérebro constrói baseada nesses sinais. Pense nisso por um momento. Você nunca realmente viu uma maçã. O que você viu foram fótons de luz refletindo sobre a superfície de algo, viajando através do espaço, passando pela lente do seu olho, batendo na sua retina, criando um padrão de atividade neural que viajou pelo nervo óptico até seu cérebro, que então interpretou uma maçã vermelha. Você nunca tocou uma mesa. O que você sentiu foram forças eletromagnéticas entre os elétrons da sua mão e os elétrons da mesa, repelindo um dos outros. Nunca realmente se tocou, criando a sensação que o seu cérebro pretende como solidez ou textura. Toda a sua vida, cada parte no momento que você já experimentou, você viveu dentro de uma simulação criada pelo seu cérebro. É aqui que está a parte verdadeiramente assustadora. Você não tem absolutamente nenhuma maneira de comparar essa simulação interna com a realidade real lá fora para ver se ela está correndo, porque tudo que você pode experimentar, tudo que você tem acesso é a simulação interna. É como estar preso dentro de um filme e tentar descobrir como o mundo lá fora do cinema funciona. Você simplesmente não tem acesso a ele. Em 1641, o filósofo francês René Descartes propõe um experimento mental que ainda assombra os filósofos hoje. E se existisse um gênio maligno e um demônio superpoderoso, enganador, que estivesse te enganando sobre absolutamente tudo, e tudo que você vê, sente, cheira, ouve fosse apenas uma ilusão elaborada e criada por esse ser, como você poderia provar de forma conclusiva que isso não é verdade? A resposta desconfortável é: você não pode. Não há uma maneira de provar que você está sendo enganado sobre tudo. E Descartes sabia disso. Ele estava aplicando o que chamamos de dúvida metodologística, questionando sistematicamente tudo até encontrar algo, qualquer coisa que pudesse ter certeza absoluta inabalável. Ele duvidou dos seus sentidos, porque sabemos que eles podem nos enganar. Ele duvidou do mundo físico ao seu redor, porque poderia estar sonhando. Ele duvidou até mesmo da matemática e da lógica, porque talvez o demônio estivesse enganando para fazer todos, mas todos parecem quatro, na verdade, seria assim. Depois de duvidar de absolutamente tudo que podia duvidar, ele finalmente chegou a uma conclusão considerável indiscutível: cogito ergo sum. Penso logo existo. A lógica é elegante. Se ele estivesse duvidando, então ele estava pensando. E se estava pensando, então algo que pensa deveria existir. Mesmo que tudo mais fosse ilusão, mesmo que o demônio estivesse enganando sobre tudo, o próprio ato de ser enganado de uma dúvida prova que a existência é algo sendo enganado ou algo duvidado. Pode duvidar da existência de tudo, exceto da sua própria dúvida. Em outras palavras, ele duvidou tanto da própria existência que não conseguiu encontrar uma razão ou uma lógica que desse sentido à dúvida ou o acerto. Será real ou não real? Mas será que isso realmente tem certeza absoluta? Vamos questionar ainda muito mais fundo. Quando Descartes
Descartes pensa, logo existe, ele fez uma suposição crucial. Ele assumiu pensamentos referemos um pensador que não pode haver pensamento sem algo. Fazendo pensamento, mas isso necessariamente é verdade? O filósofo escocês David Hume, mais de um século depois de Descartes, questionou exatamente isso. Hume diz: quando você pratica introspecção honesta, quando olha atentamente para dentro da própria mente, você realmente encontra eu só, e permanente pensando no pensamento. Ou você apenas encontra propósito, pensamento acontecer. A sensação surgiu de desaparecimento emocional fluido sem nunca realmente capturar o pensador em si. É como tentar olhar para os seus próprios olhos sem o espelho. Você sempre vê através dele, nunca os vê diretamente, da mesma forma. Talvez você sempre experimentou através do eu, mas nunca realmente experimentou o eu em si. Talvez o pensamento possam existir sem um eu pensador. Talvez a consciência seja apenas um processo acontecendo, fluxo de experiências e sensações de que existe um você central permanente experimentando esse processo seja mais uma ilusão criada pelo próprio processo. Isso parece maluco e contra-intuitivo. Mas aqui é onde a filosofia oriental entra numa perspectiva que levou milênios para a filosofia ocidental começar a levar a sério. No budismo, especificamente, o conceito de anatta, ou não eu, não existe. A ideia é que eu, como nós, ou concebemos como uma entidade, permanece imutável, que persiste através do tempo. Uma ilusão fundamental. Não existe objeto por pensamento sentado dentro da sua cabeça assistindo um filme da sua vida. Existe apenas um fluxo constante de experiências, pensamentos, sensações e emoções que o seu cérebro automaticamente agrupa e rotula como eu. Mas não há nenhum eu real além desse processo de agrupamento ou rotulação. Pense nisso como um rio. Quando você olha para um rio, você vê água fluindo, você dá um nome a esse rio. Talvez o rio Amazonas mais recentemente. Realmente existe o rio como entidade permanente e imutável. Não, o rio é apenas um nome convencional que damos para o processo de água fluido por um determinado caminho geográfico. A água que está ali, em alguns segundos atrás, já foi embora, substituindo por uma água nova. As margens mudam lentamente ao longo do tempo, então o que realmente é o rio? Apenas um processo acontecendo, fluxo contínuo. E talvez você seja exatamente isso. Não há uma coisa fixa, mas um processo em constante mudança. As células do seu corpo não substituem constantemente seu pensamento, mudando a momento a momento. Sua crença evolui ao longo da sua vida. Suas memórias são reescritas toda vez que você as acessa. Então, onde está você permanentemente imutável? Talvez simplesmente não exista. Talvez você seja apenas um rótulo conveniente para um processo constante de transformação. E tem algo ainda mais perturbador para pensar. Você já parou para considerar que você nunca realmente experimentou o passado? Pense nisso. Tudo que você tem são memórias no presente. Memórias que parecem apontar para os eventos passados, mas que existem apenas agora. Nesse exato momento, a memória do seu cérebro está constantemente editando e reinterpretando cada vez mais o que quando você acessa. Como você sabe que o mundo não foi criado 5 minutos atrás, completamente, com todas as suas memórias, todos os fósseis no solo, todos os documentos históricos, tudo perfeitamente arranjado para parecer que tem passado longo e real, você pode dizer que isso é absurdo, que obviamente o mundo tem uma história real, mas prove como você provaria isso. Você não pode. Essa hipótese é o mundo de 5 minutos. Formulada pelo filósofo matemático Bernard Russell, não há evidências lógicas que possam distinguir entre um universo com bilhões de anos de história genuína e um universo criado há 5 minutos atrás, com a aparência completa de ter bilhões de anos de história. Todas as evidências sérias, exatamente idênticas ao dos casos. Isso mostra o limite profundo do que pode conhecer com certeza. Nós assumimos que o passado é real, que nossas memórias correspondem a eventos realmente acontecendo, mas é profundamente uma suposição que não podemos provar. E é um salto de fé que fazemos para poder funcionar no mundo. Agora você pode estar pensando, tudo bem, isso é muito filosófico, abstrato, mas onde está a ciência nisso? Ótimo perguntar, quando começamos a olhar para o que a física moderna, especificamente física quântica, descobre sobre a natureza fundamental da realidade, descobrindo que alguma dessas especulações filosóficas aparentemente malucas pode não ser tão malucas assim. De fato, a realidade pode ser muito mais estranha do que a filosofia mais ousada imaginaria. Vamos falar sobre física quântica. E prepare-se, porque a ciência descobriu sobre a realidade fundamental é tão estranha que até os físicos que trabalham com isso todos os dias ainda ficam perturbados. O experimento da dupla fenda é talvez o mais famoso experimento que mudou nossa compreensão do fundamento da realidade. Ele é tão bizarro que vale a pena entender em detalhe. Imagine que você tem uma parede sólida com duas fendas estreitas, dois buraquinhos de um lado, do outro lado da parede. Você posiciona uma tela sensível que detecta e registra exatamente onde as coisas batem nela. Agora você começou a tirar partículas minúsculas, como elétrons, em direções da parede com fendas uma de cada vez. O que você esperaria ver na tela? Detectar uma outra. Se você pensar em elétrons como pequenas bolinhas sólidas, você esperaria ver dois riscos bem definidos na tela, certo? Um risco correspondente aos elétrons que passam pela fenda da esquerda, outros correspondentes aos que passam pela fenda da direita. Faz total sentido baseado nas nossas experiências no cotidiano com objetos físicos. Mas não é isso que acontece. O que realmente aparece na tela, conforme você atira mais e mais elétrons, é um padrão de interferência, aquelas listras alternadas de muitas detecções
detecção em alguns lugares e poucas detecção em outros. E esses padrões de interferência é exatamente o tipo de coisa que você só verá se as ondas estiverem passando pelas fendas e interferindo uma nas outras, criando picos onde as ondas se esforçam, vale onde se cancelam. Como um elétron que pensamos ser uma partícula poderia criar padrão de onda? A única explicação que faz sentido é que, de alguma forma misteriosa, cada elétron individualmente está se comportando como uma onda, passando pelas duas fendas simultaneamente. Cada elétron literalmente interfere consigo mesmo, criando um padrão que observamos. Isso já é profundamente estranho, monstruoso, intuitivo. Mas espere, porque fica muito mais pior, muito mais pior. Pra você ver como fica tensa a situação. Os cientistas pensam, tudo bem, vamos simplesmente observar por qual fenda a elétron realmente passa, vamos colocar detectores minúsculos nas fendas para observar o que está acontecendo, sem interferência muito com o experimento. E quando eles fizeram isso, algo absolutamente bizarro e inexplicável aconteceu. O padrão de interferência desapareceu completamente. Quando eles colocaram detectores para observar por qual fenda elétron passou, os elétrons de repente voltaram a se comportar como partículas normais e obedientes, passando por uma fenda de cada vez, criando apenas dois riscos simples na tela. Como se os elétrons soubessem que estavam sendo observados, mudassem o comportamento de acordo e simplesmente de observação, de medir por qual fenda elétrico passou, fundamentalmente mudou o comportamento da realidade. Não apenas revelou algo que já estava acontecendo, mas ativamente alterou o que aconteceu. E se você acha que talvez os detectores estejam interferindo fisicamente com os elétrons de alguma forma mecânica, como pequenos obstáculos mudando sua trajetória científica, fizeram versões ainda mais sofisticadas e cuidadosas dos experimentos que descartaram completamente essas possibilidades. Até experimento chamado de escolha atrasada, onde você decide se vai ou não observar qual fenda e elétron passou só depois que o elétron já passou pelas fendas. É o mesmo nessa casos bizarros, a realidade parece mudar retroativamente, ajustando as suas escolhas no futuro de observação ou não. Pause por um segundo e pense no absurdo disso. A realidade não passa no passado, muda baseada na decisão que você toma no futuro. Como isso é possível? Como as partículas minúsculas da matéria pode saber o que você vai observar mais tarde e ajustar seu comportamento no passado de acordo com que seu universo estivesse constantemente reescrevendo sua própria história, conforme a necessidade para manter algum tipo de consciência misteriosa? A resposta padrão é que a mecânica quântica oferece ainda mais estranha. Ela diz que não existe uma medição de força de realidade, escolher uma opção antes da medição de elétrons. Não estava secretamente na fenda à esquerda ou à fenda direita, nós apenas não sabíamos qual. Ele existe em um estado chamado superposição quântica, onde ele estava ao tempo, ele estava na fenda ao mesmo tempo. Literalmente ambas estão simultaneamente ambas as fendas ao mesmo tempo. A observação ou a medição não revela simplesmente qual o estado real o tempo todo. Ela força completa e obriga a realidade determinada a colapsar de uma forma como um estado específico e definido. Antes que você olhe, não há um fato sobre a questão depois de você olhar. A realidade é criada pelo ato de observação. Isso não se aplica apenas em elétrons em laboratórios especializados, hein? Em princípio, aplica em tudo no universo. Sua cadeira, seu celular, o ar que você respira, você mesmo, todos eles são feitos de partículas subatômicas que obedecem estranhamente às leis da mecânica quântica. Então, por que vemos a cadeira em posição meio que aí é meio ali, é o meio mesmo tempo? Porque o mundo macroscópico familiar parece tão sólido e definido. Aí que está, a parte que literalmente deixa até físicos profissionais sem dormir à noite. Gera debates acolorados em uma conferência que exatamente conta como um observador ou uma medição. Precisa ser um ser humano consciente olhando com atenção, ou uma câmera automática programada para registrar resultados com todas as observações, enquanto um átomo simples interagindo casualmente com todos os outros átomos através de forças eletromagnéticas. Isso conta onde exatamente traça uma linha divisória entre o mundo quântico misterioso, onde tudo probabilidade e certeza fundamental, e o mundo macrocósmico familiar, onde as coisas parecem sólidas, definidas e determinadas. Esse é um problema fundamental pouco famoso através de um experimento mental proposto por Edward Schrein, um dos fundadores da mecânica quântica, que ficou tão perturbadora com a implicação da sua própria teoria que criou um exemplo para mostrar como ela leva a uma conclusão absurda. Você provavelmente já ouviu falar do gato de Schrödinger. As configurações da engenhosidade diabólica da sua simplicidade. Você coloca um gato vivo dentro de uma caixa selada junto com um dispositivo mortal. Esse dispositivo contém uma minúscula partícula radioativa que tem 50% de chance de decair em uma hora. E se a partícula decair, o dispositivo detecta isso e libera um veneno que mata o gato instantaneamente. Se a partícula não decair, o gato sobrevive. Agora, pela mecânica quântica ortodoxa, antes que você observe o medidor, se a partícula radioativa decaiu, ela é superposição quântica de ambos os estados. Decaiu e não decaiu simultaneamente. Se a partícula está em uma superposição, então o dispositivo de detecção também deve estar em uma superposição de atividade e não atividade. Se o dispositivo está em uma superposição, então, logicamente, o veneno está em uma superposição de liberdade e não liberdade. E, portanto, o gato deve estar em superposição quântica simultaneamente vivo e morto ao mesmo tempo, até você abrir a caixa e observar. Obviamente, isso é completamente
completamente abstratos não ficam meio vivos e meio mortos, em algum estado fantasmagórico, em um limbo quântico. Ou está claramente vivo ou estão claramente mortos. Não há meio termos subjetivos. Mas por que não ser exatamente assim que as partículas individuais se comportam segundo a física? Que há então especialmente coisas grandes e complexas como os gatos que faz se comportar de forma categoricamente diferente as partículas fundamentais que os quais compõem. Quando e como exatamente acontece a transição do quadro para o clássico? Existe uma interpretação chamada de muitos mundos, que propõe algo selvagem. O universo nunca escolhe um estado. Toda vez que é uma bendição constante, o universo se divide muito pela versão, uma para cada resultado possível. Existe um universo onde o gato morreu e o outro onde sobreviveu. Um universo onde você clicou nesse vídeo e o outro você não clicou. Ambos os universos são igualmente reais. Você só está consciente do que, porque sua consciência está entrelada em versões mais. Existem incontáveis versões de você em universos paralelos. Cada um experimenta uma linha de tempo diferente. Parece ficção científica, mas é uma interpretação séria da mecânica quântica. Outro fenômeno perturbador é a entrelação quântica. Quando duas partículas ficam entrelaçadas, elas formam um sistema único. Você poderia separá-las por milhões de quilômetros e elas continuam conectadas. Se você mede um encontro girando para cima e outro instantaneamente estará girando para baixo, não depois de que o sinal viaja instantaneamente, mais rápido que a luz. Einstein odiava isso, porque sua relatividade dizia que nada pode viajar mais rápido que a luz. Ele argumentou que devem existir variáveis ocultas e propriedades que existem antes da medição, mas em 1964, John Bell provou matematicamente que se a variável oculta existisse, faria previsões diferentes da mecânica quântica. E quando esses experimentos foram feitos, a mecânica quântica estava certa. Não existe variável oculta e indeterminavelmente real. E se existir algo mais misterioso que a realidade física, a experiência subjetiva, como um monte de átomos seguindo leis da física, cria a sensação de ser você, como a matéria se torna consciente. Esse é o problema difícil da consciência. Termo de David Chalmers. O problema fácil são sobre mecanismos como o cérebro processa a visão, armazena a memória, toma decisões são fáceis porque sabemos que tipo de resposta procurar. O problema difícil é diferente, não é sobre como o cérebro funciona, mas saber por que toda essa funcionalidade vem com o acompanhamento da experiência subjetiva. Porque quando o seu cérebro processa a luz vermelha, você experimenta a sensação de vermelhidão, porque a dor não é apenas um sinal, mas algo que realmente dói. O filósofo chama isso de qualia, a qualidade subjetiva da experiência. Como você descreve o vermelho para alguém que nunca viu cor? Você pode explicar o comprimento da onda, fotorreceptores, caminhos neurais, mas nada se captura como realmente experimentar o vermelho. O experimento mental de quarto de Mary ilustra isso. Imagine um cientista chamado Mary vivendo em um quarto monocromático. Ela estuda tudo sobre cores, sabe todos os comprimentos de onda, todas as neurociências da percepção da cor. Ela literalmente sabe tudo sobre a ciência da cor. Onde ela sai e vê pela primeira vez e pergunta, Mary, aprende algo novo? A maioria das pessoas sente que sim, ela aprende como experimentar o vermelho, algo conhecimento científico não poderia ensinar. Mas se a resposta é sim, então existe algo sobre a consciência que não pode ser capturado apenas pela descrição física do cérebro. Isso cria um problema para o materialismo, a visão de que tudo é físico, é a mente, é apenas o que o cérebro faz. Se há algo sobre a consciência que não é físico, de onde vem? Uma resposta dualismo é a existência de duas substâncias, matéria física e mente consciente. Descartes era dualista, mas o problema é como as substâncias complementares diferentes interagem. Comumente não física move o corpo físico. E outra opção ganha a popularidade de Paquianismo. A consciência não emerge da matéria inconsciente, mas de uma propriedade fundamental do universo, presente em todas as coisas. Segundo o Paquianismo, até um elétron tem alguma forma primitiva de experiência. Quando você junta trilhões dessas pequenas experiências em um sistema complexo, como um cérebro, obtém uma rica experiência de consciência que temos. Parece maluco, mas resolve o problema de como a consciência emerge. Não é consciência, ela nunca emerge, já estava lá. Alguns físicos, incluindo Roger Penrose, propuseram que a consciência pode estar ligada a um colapso da função da onda. Talvez a consciência cause o colapso, ou talvez seja o próprio processo de colapso. A ideia de Penrose é que em certas estruturas cerebrais chamadas de microtúbulos, o processo quântico pode persistir tempo suficiente para influenciar a atividade. E controverso, mas em uma tentativa séria de conectar o mistério da consciência com o mistério da mecânica quântica. Agora, se prepare-se para isso. Existe uma probabilidade matemática de você estar vivendo em uma simulação de computador. Não é teoria da conspiração, é um argumento filósofo sério de Nick Bostrom. Um argumento imagina uma civilização que desenvolveu computadores tão poderosos que consegue simular a consciência completa. Essas simulações seriam tão detalhadas que os seres simulados nem percebiam que está em uma simulação. Se isso for possível, uma civilização avançada poderia criar bilhões dessas simulações. Cada simulação contém bilhões de consciências simuladas, então para cada pessoa real existiria trilhões de pessoas simuladas. Se você não sabe se essa é uma simulação, existem trilhões de consciências simuladas para cada real. Estatisticamente, é muito mais provável que você
você seja simulado. Watson formulou uma trilema. Pelo menos uma afirmação deve ser verdadeira. As civilizações avançadas não existem porque a espécie que existe antes não tem interesse em criar simulações. Nós quase certamente estamos em uma simulação. Elon Musk disse que acha haver uma chance em bilhões de que não estamos em uma simulação. Como detectar isso? Procurando glitches inconscientes revelaria a natureza de computação realidade. Se o universo é simulação, provavelmente tem resolução finita. E física moderna sugere exatamente isso. O comprimento de Plâncton, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, é a menor distância significativa possível, como se o universo estivesse em resolução mínima. A velocidade da luz, sendo limitada absoluta, poderia ser limitação de processamento e mecânica quântica. As partículas não teriam propriedades até serem observadas, poderia ser otimização por um processo de tudo segue o que está olhando. Se estamos em uma simulação, quem roda? Para efeitos práticos dentro de uma simulação seria Deus. Ele cria nosso universo, estabelece leis que poderiam inverter. Mas estamos em uma simulação, isso importa. Sua experiência é real para você, sua dor é alegria, relacionamentos são genuínos. Se descobrirmos que está em uma simulação, mudaria fundamentalmente algo, você seria menos real. A realidade não é sobre substrato físico, mas sobre a experiência. Se você pensa, sente e existe, é real, independente de ser feito de átomos ou bytes. A questão mais pessoal: você tem livre-arbítrio? Está realmente fazendo as escolhas ou tudo está determinado? Benjamin Libet conduziu o experimento perturbador nos anos 1980. Pediu para pessoas decidirem quando mover o pulso enquanto observavam um relógio, notando o momento exato da decisão da consciência, ao mesmo tempo medindo a atividade cerebral. Resultado chocante: o cérebro começava a se preparar cerca de meio segundo antes da pessoa relatar ter decidido. Seu cérebro tomava a decisão antes que você está consciente ou consciente da decisão. Isso sugere que a sensação de escolha é consciente e ilusão. Narrativa que o cérebro constrói depois da decisão real em processo de consciência. Experimentos recentes são mais dramáticos. Pesquisadores previram qual escolha uma pessoa faria até 10 segundos antes dela estar consciente e ter decidido. Pense em qualquer decisão, digamos, escolha uma pizza em vez de hambúrguer. Porque cada razão, cada causa física de cada causa teve sua causa numa cadeia de até o Big Bang. Em que ponto você excedeu o livre-arbítrio? Não é escolha nascer genética, experiência, não escolheu essas causas anteriores, como escolher qualquer pizza. Para escolhas celeríveis, não poderiam ser causadas por eventos anteriores, mas se são causadas, são aleatórias. E se são aleatórias, você também não controla. O livre-arbítrio parece impossível. Se as ações são causadas, são determinadas. Se não são causadas, são aleatórias. Em nenhum caso que você controla. Mas Daniel Dern argumentou para compatibilismo, livre-arbítrio compatível com as determinismo. Você tem livre-arbítrio, ações fluindo ao seu desejo, e crença e valores, mesmo que determinados. A diferença entre fazer algo porque versus porque alguém força. Quando escolhe a pizza porque gosta, o livre-arbítrio com uma arma na cabeça, não é? Talvez o livre-arbítrio seja menos metafísico e mais perspectivo. De terceira pessoa, vemos determinismo, mas a primeira pessoa não pode evitar experimentar escolhas como livre, mesmo aceitando determinismo intelectualmente ao decidir jantar e não poder evitar deliberadamente como se o futuro estivesse aberto. O tempo é mais estranho que imagina. Segundo Einstein, não existe agora universal. Eventos simultâneos para vocês são para alguém em velocidade diferente. É passado, presente, pode existir igualmente. O fluxo do tempo pode ser ilusão. Se você e eu estivéssemos em velocidades diferentes, experimentando tempos diferentes, se você viajar em alta velocidade, voltar terá envelhecido menos. Isso foi medido em experimentos. Imagine uma estrela de 10 anos-luz, você olha, vê o presente, mas seu presente é o presente de um alien naquela estrela, não são ao mesmo momento. Se um alien se mover em sua direção, o presente dele inclui eventos para você não estão no futuro. Não existe divisão objetiva em passado, presente e futuro. Essa divisão depende do movimento. A visão blocada do tempo sugere: imagine o universo em como blocos, quando dimensões, cada momento, Big Bang, enfim, existem inevitavelmente. Passado, presente e futuro são dados reais, apenas diferente localização. Nessa visão, você não se move através do tempo. Você é o objeto quadricional estendido o nascimento da morte. A versão de você agora é apenas uma fatia de onde a outra, ambos existem igualmente. Se é verdade, o futuro, o tempo, ilusão. Não há movimento real, apenas a perspectiva em diferentes pontos. Mas isso contraria nossa experiência, sentimentos e tempo fluido. Lembrando do passado, não do futuro. Mas a resposta envolve entropia. Desordem sempre aumenta, criando seta de tempo. Talvez nossa sensação de fluxo seja consciência acompanhando o momento da entropia. Você lembra do passado porque seu cérebro armazenou o registro em baixa entropia. Não lembra do futuro porque tem maior entropia. O fluxo não é um movimento real, mas a propriedade de como o sistema da entrópicos funcionam. A pergunta final é: se tudo isso é verdade, qual é o sentido? A ciência não pode responder ou dizer como o universo funciona, mas o que valoriza essas são questões filosóficas. A visão pessimista, unilista, se somos átomos seguindo física sem propósito ou cósmico, nada importa. Friedrich Nietzsche diagnosticou o niilismo quando disse: Deus está morto. A ciência moderna minou fundamentalmente a moral tradicional, mas esse não celebrava viu o niilismo como uma doença. A questão era: como
superar. Ele propõe criar nossos próprios valores, não descobrir valores que existem, mas criar através das escolhas. John Paul Sartre dizia: a existência prescinde a essência. Você é jogado no mundo sem propósito, é sua responsabilidade de criar significado através das escolhas. Albert Camus introduziu o absurdo, tensão entre nossa necessidade de significado, aparentemente falta de significado do universo, ou se condenado a rolar a pedra eternamente como metáfora. Mas Camus concluiu que devemos imaginar o feliz, mesmo em tarefas sem sentido. Se você encontra satisfação no esforço, significado não vem do propósito, mas do engajamento total em estar vivo. Há algo libertador nisso. Se não há significado cósmico e descobrir que não pode errar, sua vida existe apenas a vida que vive significativamente, que dá ela. Isso volta à consciência. Se a experiência subjetiva existe, isso é fundamental ao valor da alegria e melhor que sofrimento. Não porque Deus disse ou serve propósito cósmico, mas porque a alegria é intrinsecamente valiosa para quem experimenta. A minha sugestão é equilibre curiosidade e compromisso. Seja curioso sobre grandes questões, continue aprendendo e questionando, mas também se comprometa com valores e ações. A escolha que importa é a viva de acordo. Reconheça o que pode estar errado sobre quase tudo. A realidade pode ser radicalmente diferente, mas também reconhecer que tem que viver como experiências fossem reais. Escolhas importam-se bem. Essas outras consciências fossem significativas, porque você é um pedaço do universo que acordou tentando se entender. Você é matéria estelar contemplando estrelas. Você é consciência tentando compreender a consciência, e isso é extraordinário. Chegamos ao fim dessa jornada. Exploramos a natureza da realidade, o mistério da consciência, o dilema do livre-arbítrio, o enigma do tempo e a busca por significado. A conclusão: o universo é muito mais estranho que nosso senso comum sugere. Você pode sair em uma simulação, sua consciência e mistério profundo, suas escolhas podem ser determinadas, o tempo pode não fluir, mas você existe. Pense e se questiona. Recapitulando: questionamento à realidade, descobrimos nunca experimentar o mundo diretamente. Mergulhamos nas físicas quânticas, encontramos um universo que desafia a intuição. Exploramos a consciência, nos deparamos com problemas que nenhuma ciência resolve completamente. Enfrentamos livre-arbítrio, descobrimos decisões conscientes podem vir depois de cérebro agir. Contemplamos tempo e descobrimos passado, presente e futuro. Podemos existir igualmente. Buscamos significado em um universo sem propósito em si. Então o que fazer? Maravilhe-se, questione e aprenda, mas também viva. Ame, conecte-se e contribua. Não deixe o mistério paralisar você, deixe esperar. Incerteza não é fraqueza, duvidar não é falha, questionar não é ignorância. São ferramentas que nos permitem sair das cavernas e construir civilizações cada vez mais avançadas. Começou com alguém disposto a questionar as verdades aceitas. Continue fazendo perguntas, continue buscando respostas, mas também continue vivendo plenamente com curiosidade, compaixão e coragem. Porque mesmo sem resposta definitiva, a jornada vale a pena. Agora eu quero saber de você, essa questão que exploramos, qual te deixou mais intrigada? A possibilidade de exploração, o mistério da consciência, o enigma do livre-arbítrio? Deixe nos comentários. Se gostou desse vídeo e quer continuar explorando essas questões profundas, curta esse vídeo. Isso me ajuda a saber que querem mais conteúdos assim. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuamos explorando o maior mistério da existência. Muito obrigado por ter ficado até aqui no final. Isso mostra que você valoriza profundamente e o mundo precisa de pessoas assim. Até o próximo vídeo. Continue questionando tudo.